Opa, seja muito bem-vindo à terceira e última aula da nossa Maratona da Liberdade com os FIIs. Se você chegou até aqui, significa que você já não é mais o mesmo investidor que começou comigo lá no episódio 1 na terça-feira. Ali, naquela aula, você viu que todos nós brasileiros, nós temos um inimigo em comum. E olha só, não estou falando aqui de uma pessoa que é nossa inimiga ou uma instituição. Não, eu estou falando da inflação. Inclusive, não é à toa que a inflação costuma ser representada como um dragão, não é? Bom, quem conhece a história do Brasil sabe que realmente ela é perigosa. Quem viveu na década de 90, então, nem se fala, né? A inflação comia nosso dinheiro ali todos os dias. Então, presta bem atenção aqui, porque a inflação, ela é um conceito da economia que basicamente é o aumento generalizado dos preços. Talvez você já tenha percebido que tudo aumenta de preço todo ano, não é? Pois bem, então se você é um investidor, por exemplo, da poupança, o seu dinheiro até cresce ao longo dos anos. Só que é um investimento ruim, porque ele praticamente empata com a inflação. Você quer ver só? Eu preparei um gráfico aqui que vai te mostrar o impacto negativo da inflação. Ano após ano, a inflação aumenta, ou seja, o preço das coisas aumenta e o seu poder de compra diminui. Já está aqui na tela. Por exemplo, em 2015 e 2021, a média do aumento dos preços foi superior a 10%. É muita coisa. E veja que todo ano aumenta pelo menos um pouco. Então, não se engane, você tem que se proteger agora. Como você faz isso? Com os investimentos certos. Aqui nas nossas aulas, a gente já quebrou também aquele mito que a Bolsa de Valores é cassino. Não, não é uma casa de bet, você não está apostando seu dinheiro. Na verdade, a Bolsa de Valores é a maneira mais democrática de multiplicar seu patrimônio. E os fundos imobiliários, eles são sim a porta de entrada. Porque investir em imóveis, a gente sabe, o brasileiro conhece muito bem. Todo mundo já ouviu aquela frase, quem compra terra não erra. Enfim, a gente sabe que os imóveis são algo valioso. Agora, imagina a tranquilidade e o potencial de investir nos melhores imóveis do Brasil, sem ter que ter milhões de reais, sem ter que ir atrás de inquilino, sem ter que fazer nada, além de comprar seus FIIs e ver o dividendo caindo na conta todo mês. Dinheiro suficiente para você viver de renda passiva, ou seja, são seus investimentos que pagam seus boletos mês a mês. Você não precisa mais daquele trabalho braçal, aquele esforço exaustivo do seu emprego. Os seus sonhos de futuro com certeza estarão muito mais próximos. Muito bom, não é? Esse é o poder dos investimentos dos fundos imobiliários. E como disse o nosso amigo William, já aqui na tela também, em uma das nossas aulas anteriores, ele falou, eu vou viver de renda. Ele está com 39 anos agora, já investidor, antes com medo, mas agora junto com o Lucro FC, com os juros compostos trabalhando por ele. E eu gostei também dessa outra mensagem aqui do Carlos, que ele colocou, eu vou viver de renda, mas vai ser rápido, viu? Boa, Carlos, gostei da atitude, pode contar conosco aqui também. E eu peguei também um comentário da Sueli, que eu achei bem legal, inclusive até com uma pergunta. Ela disse o seguinte, ó, a grande dúvida é se ela pode ficar 20 anos. Como ela vai saber se determinado FII deixou de ser um bom investimento, por exemplo? Galera, achei essa aqui uma ótima pergunta. E minha resposta, Sueli, categoricamente é não. Não dá para achar que você vai comprar algo hoje e isso cegamente continuará tendo a mesma qualidade daqui a 20 anos. É preciso sim ter acompanhamento, análise constante, não tem jeito. Infelizmente não tem uma fórmula mágica. E você sabe por quê? Porque existem sim FIIs que são melhores que outros. E nada me garante que um fundo imobiliário, que é bom hoje, continue sendo bom daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos, ou mesmo que a equipe de gestão vai continuar sendo a mesma esse tempo todo, se o fundo ele vai manter todos os fundamentos, os indicadores deles. Os FIIs, eles são sim um investimento muito bom, sem dúvida. Mas a gente não pode ignorar também que existem sim fundos imobiliários ruins, não é? Eu estou cansado
de ver gente aqui nos comentários falando que perdeu dinheiro com determinado fundo imobiliário, que a gestão daquele fundo que ele investe fez um péssimo trabalho. Sim, eu já te mostrei, inclusive, que teve fundo imobiliário que em 2025, em apenas um ano, teve uma queda de 35% no seu valor, mesmo que ele esteja ali mostrando um dividend yield alto, de 16%, era esse exemplo que eu mostrei. Ou seja, aquele barato que sai caro. Inclusive, eu dei um nome para isso aqui, para esse erro, que é a armadilha do yield. Cuidado! Sim, existem boas oportunidades, fundos ótimos que a gente pode segurar por muitos e muitos anos, mas também existem fundos que são verdadeiras bombas. É isso mesmo. Por isso, inclusive, que na aula 2 a gente foi para a prática, né? Eu abri aqui o meu checklist de como eu escolho, como eu analiso um fundo imobiliário e te entreguei aquilo que eu dei o nome de Código de Análise do Lucro FC. Primeiro, gestão. Segundo, portfólio. Terceiro, preço. Né? Você aprendeu realmente a diferenciar uma oportunidade de uma grande cilada. Só que, inclusive, depois dessa aula 2, aconteceu algo bem interessante. Muita gente me mandou mensagens, me chamou aqui com mensagens parecidas com essa aqui. Tipo, Ricardo, eu entendi o método, achei sensacional, mas sendo bem sincero, eu não tenho tempo. Por quê? Porque eu trabalho todo dia, eu chego em casa cansado, eu não vou conseguir ficar lendo relatório gerencial de fundo imobiliário que tem 50 páginas para saber se o inquilino pagou o aluguel ou não, quais as perspectivas daquele fundo, o que a cabeça da gestão está passando, não é? Outras pessoas disseram algo parecido também. Pô, Ricardo, eu até tenho tempo para fazer isso, mas eu tenho medo. E se eu analisar errado? Percebe? Se eu deixar passar um detalhe e de repente eu comprar um fundo bomba para mim sem querer. Então, galera, essas preocupações realmente são muito legítimas. E eu sou um investidor profissional, né? Eu vivo disso. Mas eu sei que você que está aí do outro lado tem a sua profissão, tem outra profissão que não é igual à minha, você tem a sua família, você quer os benefícios, né, do investimento, ou seja, esse dinheiro caindo na conta, mas você não quer a dor de cabeça de todo esse trabalho operacional. E foi pensando exatamente nisso, pensando em resolver essa falta de tempo e essa insegurança, que eu busquei os melhores profissionais do país e juntos a gente criou isso que eu vou te apresentar agora. Então hoje eu não vou ter mais uma aula teórica, eu vou te entregar a solução completa. Porque muitos de vocês me conhecem pelos vídeos do YouTube ou mesmo por cursos isolados, mas ao longo desse último ano eu fiquei pensando muito, sabe? Eu fiquei refletindo mesmo sobre como eu poderia entregar algo que realmente ajudasse vocês que seguem aqui o Lucro FC, nosso time de investidores que quer ter uma vida melhor. E aí eu fui percebendo que não adianta só ter dinheiro. Ou seja, poupar seu dinheiro é muito importante, mas você precisa multiplicá-lo sem correr riscos desnecessários. E aí eu percebi também que não adianta só você ter uma dica ou outra do que é um bom investimento hoje, o cenário de investimentos atual, não é? E conversando com algumas pessoas do mercado financeiro, algumas pessoas que eu conheci e realmente a gente criou uma amizade, eu vou apresentar essas pessoas para você daqui a pouco, eu percebi o que realmente estava faltando para a gente ter a solução completa. Porque, vamos lá, né? Um investidor que vence no longo prazo, ele precisa de todo um ecossistema. Foi por isso que eu criei o sistema lucro ao cubo, lucro elevado a 3. E por que tem esse cubo? Deixa eu te mostrar aqui o logotipo do Lucro FC que nós criamos há 8 anos. Está aqui na capa do meu livro, né? Se você está vendo, isso aqui é como se fosse um símbolo de um time de futebol, certo? E é normal no futebol ter essas 3 estrelas em cima do símbolo. Normalmente é quando o time é campeão, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a seleção brasileira, ela é pentacampeã do mundo, não é? Então ela tem 5 estrelas em cima do seu símbolo. E por que o Lucro FC tem 3 estrelas? E é justamente o porquê estamos usando esse nome de lucro elevado a 3, ou seja, lucro ao cubo. Galera, é porque a gente resolve os 3 problemas que travam a sua vida financeira hoje. E eu vou até mostrar aqui na tela. Educação, organização e direção. E é lógico que daqui a pouco eu vou mostrar todos esses detalhes, mas presta atenção aqui porque isso é muito importante.
Eu não construí isso tudo aqui da minha casa sozinho não, tá? Lembra que eu falei que eu ia te apresentar justamente as pessoas que realmente me abriram os olhos para essa solução? Então, para colocar essa ferramenta aqui na sua mão, eu fechei uma parceria oficial com o Clube FI, que é simplesmente o maior ecossistema de fundos imobiliários do Brasil. Eu não sei se você já conhece eles, mas eu acompanho o trabalho deles há muitos anos. Já participei de vários eventos aqui em São Paulo junto com eles e eu sei que realmente eles têm muito renome. Eles são a maior referência da indústria de fundos imobiliários no Brasil quando a gente fala de análise, quando a gente fala de acompanhamento. Por anos e anos eu vejo as entrevistas e o trabalho que eles fazem junto com os gestores mais prestigiados do Brasil. É muito bom mesmo. E só para você ter uma ideia da robustez disso, a gente está falando de uma empresa, né, o Clube FI, que tem mais de 11 anos de mercado, eles têm 360 mil usuários ativos, e um detalhe que simplesmente mudou o jogo quando eu conversei com eles é o seguinte, eles são muito fortes, não é? E eles já investiram literalmente milhões de reais em tecnologia e também em segurança de dados e informações. Inclusive, a plataforma ela é homologada pela B3, ou seja, tem o selo de credibilidade da maior bolsa de valores da América Latina, a nossa B3. E inclusive não é só tecnologia não, é resultado. As carteiras recomendadas do Clube FI vêm performando acima de todos os índices do mercado consistentemente. Então, quando você entra aqui no Lucro ao Cubo, você não está entrando numa aventura, você está acessando a infraestrutura do maior player do país, validada por centenas de milhares de investidores e, inclusive, agora o Lucro ao Cubo é a união da minha metodologia com todo o potencial e tecnologia do Clube FI. Agora, vamos entender quais são esses 3 pilares do sistema Lucro ao Cubo e como eles funcionam para você na prática, resolvendo, então, esses 3 problemas que travam a sua vida financeira e é o tripé que vai sustentar o seu crescimento. Então, número 1, educação, que é justamente para você tomar decisões seguras, tranquilas. Número 2, organização, para você ter controle total do seu patrimônio. E número 3, direção, para você saber exatamente para onde ir e acompanhar toda essa evolução. Olha só, o Lucro ao Cubo, ele não é apenas um curso. E não é também apenas uma plataforma. É a união de tudo isso num lugar só. E agora eu vou te mostrar cada um desses pilares. O primeiro é a base de tudo, não é? É a educação. Porque simplesmente não adianta eu te dar uma Ferrari lá na sua mão se você não souber dirigir, concorda? Você vai bater ali no primeiro poste que vê na sua frente. E no mercado financeiro é a mesma coisa. Se você não entende o que está fazendo, qualquer oportunidade pode virar prejuízo para você. Então, dentro aqui do Lucro ao Cubo, você tem acesso à nossa universidade financeira, que são treinamentos completos do zero ao avançado, focado em fundos imobiliários, tá? Você vai ser um especialista, você vai aprender a usar os FIIs a seu favor, com estratégias bem sólidas. Você vai aprender, por exemplo, a analisar um fundo de papel, de tijolo, com método e com os fundamentos corretos. E você vai executar tudo isso com uma estratégia muito clara e avançada. O objetivo aqui é te dar autonomia. Eu quero que você veja seu dinheiro rendendo todo mês com tranquilidade, sem medo de estar fazendo alguma coisa errada. E quero também que você saiba quando alguém está te enrolando ou não. Eu quero que você olhe para um ativo e saiba dizer, isso aqui é bom, ou isso aqui é uma grande cilada. Ou seja, com esse pilar de educação, você para de investir com medo e passa a investir com convicção. E é o seguinte, depois que você aprende, vem o segundo grande problema. Talvez você esteja passando por isso agora, que é a bagunça. Sério, às vezes fica difícil de organizar tudo. Quem aqui ainda usa, sei lá, um caderninho, ou então aquela planilha de Excel que é velha, cheia de erro e na verdade dá uma preguiça gigantesca para preencher no fim de semana? Cara, desorganização custa dinheiro. Se você não sabe o quanto você tem, ou qual o preço médio das suas compras, ou então qual é o dia que vai cair seu dividendo na conta, você está simplesmente voando cego. E é aqui que entra o nosso segundo pilar, nossa segunda estrela aqui, que é a organização. E nós resolvemos tudo isso com tecnologia.
né? É o que eu te mostrei agora há pouco. O sistema Lucro ao Cubo, ele tem uma plataforma exclusiva e ela é integrada direto com a B3, a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Você sabe o que isso significa? Significa que você conecta a sua conta uma vez e o sistema faz todo o trabalho braçal. Ele vai puxar seus investimentos, ele calcula sua rentabilidade, ele mostra o gráfico da sua carteira e ele te entrega também o calendário de eventos futuros para você saber quando seus rendimentos vão cair na sua conta, praticamente uma agenda de dividendos. Você aposenta as suas planilhas, ganha tempo de vida, é uma organização pessoal, tudo isso num sistema profissional automático, sem você precisar digitar. Agora, você já sabe analisar com o pilar da educação, já arrumou a casa com o pilar da organização e falta o toque final, que é a direção. Para onde você vai agora? Qual o próximo passo na prática? Como acelerar esse seu resultado? Muitas vezes a gente simplesmente trava mês a mês, né? Compro o fundo imobiliário A ou compro o fundo B. Para você não ficar paralisado, a gente vai te entregar essa direção pronta. Como? Aqui dentro teremos as carteiras recomendadas, em parceria com o time de analistas certificados do Clube FI. Teremos analistas CNPI fazendo recomendações aqui, que monitoram o mercado 24 horas por dia. Inclusive, tem acesso direto aos gestores dos maiores fundos do país. Eles podem ligar, o pessoal conversa, todo mundo tem as informações certas. Eles vão filtrar aqui as melhores oportunidades do mercado e de entregar isso de bandeja. Qual o melhor fundo imobiliário para investir agora? Nós vamos te indicar isso mensalmente. E detalhe, hein? Não vão ser apenas fundos de tijolos e fundos de papéis. Nosso analista aqui pode te indicar também FIAGROS e FIINFRAS. Muito bom, não é? Dois grandes setores aqui da nossa economia que praticamente são ignorados por todos, mas que também têm grandes oportunidades de gerar dividendos gordos na nossa conta. A gente está falando aqui do setor do agronegócio, com os FIAGROS, e o setor de infraestrutura, com os FIINFRAS, que são livres de imposto de renda, tanto nos dividendos quanto no ganho de capital. Então, a direção aqui serve para você acompanhar a sua evolução. Você vai ver seu patrimônio crescendo com a segurança de estar seguindo uma estratégia validada por profissionais. Você não vai estar mais sozinho. Você tem ali um GPS ligado, guiando o seu dinheiro para o melhor resultado. Agora, vamos falar de valores aqui, colocar tudo isso na ponta do lápis. Bom, se você for tentar montar toda essa estrutura sozinho, hoje, quanto você gastaria? Primeiro, uma assinatura de uma plataforma de gestão vai te custar pelo menos uns R$300 por ano. Segundo, uma assinatura de carteiras recomendadas, estou falando aqui com bons analistas de FIIs, FIAGROS e FIINFRAS, vale pelo menos R$400 ou R$500 por ano. E um curso completo de fundos imobiliários, dividendos, nesse nível, você não vai achar por aí por menos de R$1.000 ou R$2.000. Ou seja, se somar tudo isso, você gastaria por baixo uns R$3.000 logo de cara. Mas é óbvio que o meu objetivo aqui com o Lucro ao Cubo não é esse. O meu objetivo é democratizar, eu quero que você saia da estaca zero. Por isso eu preparei uma condição simplesmente surreal para essa turma aqui da maratona. Para ter acesso a tudo isso, a plataforma de gestão automática, a carteira recomendada com FIIs de papel, tijolo, FIAGROS e FIINFRAS, mais o curso completo de FIIs, você não vai pagar nem R$3.000, nem R$2.000. Eu realmente nunca fiz um preço tão baixo por um produto ou serviço que entregue uma solução tão boa. Já vai aparecer o valor aqui na tela. Esse investimento, para você entrar no sistema Lucro ao Cubo hoje, R$ 488,95 à vista, já com desconto. Eu estou falando em um desconto de 30% só nesse lançamento, ok? E você pode parcelar em 12 vezes se preferir. Pessoal, isso aqui, a gente está falando menos de R$60 por mês, isso é menos que uma pizza. Isso dá menos que R$2 por dia. Agora me diz, com R$2 por dia, você blinda seu patrimônio, automatiza sua gestão e recebe as melhores recomendações do mercado. Pensa aqui comigo, se a gente te ajudar a fugir de uma única cilada, se a gente te impedir de colocar R$5.000 num fundo bomba,
a assinatura já se pagou por 10 anos. O custo de não entrar é muito maior do que o custo de entrar. Porque o custo da ignorância, galera, simplesmente é altíssimo no mercado financeiro. E para te provar que eu estou levando isso muito a sério, eu vou tirar o peso das suas costas e colocar nas minhas. Veja, eu te dou uma garantia incondicional de 7 dias. Você pode entrar agora, faz seu cadastro, conecta sua conta da B3, olha as carteiras recomendadas, assiste as primeiras aulas. Se por qualquer motivo você achar que não valeu a pena, que não é para você, é só você mandar um e-mail para a gente, um único e-mail para o meu time de suporte e eu devolvo 100% do seu dinheiro. Sem pergunta, sem letra miúda, então o risco ele é zero. Você só tem a ganhar aqui. Só que presta atenção, essa condição de lançamento aqui, com todos esses bônus e esse preço, é por tempo limitado mesmo, tá? A gente tem um limite aqui que a gente pode atender, né? E nós vamos ter uma data, ou seja, garanta rápido, ok? Acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo. E não deixa para depois, beleza? Seu futuro vai chegar de qualquer jeito. A diferença é como você vai estar financeiramente quando ele chegar. Reclamando da vida ou recebendo dividendo na conta? Então, acesse o link aqui na descrição ou o botão que vai aparecer na tela aqui na sequência. Preencha seus dados, é rápido, 100% seguro, em poucos minutos você recebe o acesso lá no seu e-mail. Então pare de tratar o seu dinheiro com amadorismo, vem para o lado de cá, vem ser profissional. Já estou te esperando aqui na nossa área de membros.